Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e a Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas. Nós estamos recebendo hoje aqui a Ana Ricardina, que é uma grande colaboradora aqui da Casa de Eurípides Bassanufo. E hoje a Ana traz para a gente o tema Conheça-te a ti mesmo, o poder real. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos ouvintes. Esse tema é um pouco difícil, né, Jorge? A gente conseguir, assim, entender o real, o que a espiritualidade veio nos trazer. Kardec nos fez essa pergunta já pensando em nós mesmos, né? Porque ele sabe o tanto é difícil a gente conseguir nos entendermos, saber quem somos de verdade, né? Porque a gente olha muito pelo lado material do que o espiritual, né? Muitas vezes nós buscamos nos conhecer com um carro, né? Muita gente se sente assim, né? Se conhecendo materialmente. Eu sou bom porque eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa boa, então eu estou no top dos tops, né? Mas não é isso que Jesus vem nos trazer, vem tentar nos mostrar. E Santo Agostinho, né, vem nos dizer com maestria o caminho que devemos seguir para nos conhecermos de verdade. Esse é um poder real, esse conheça a ti mesmo. Quando nós nos conhecemos, descobrimos todo o nosso potencial. Todo o nosso potencial nós conhecemos. Toda a nossa força, toda a nossa fraqueza, todas as oportunidades que temos para frente. Então, sim, é um poder real. É tão real que os espíritos nos disseram na questão 919 do livro dos Espíritos. Particularmente o Espírito Santo Agostinho, né? Ele deu essa, né? Veio para nos trazer com todo carinho, né? Com todo o seu conhecimento, porque ele foi conhecedor, ele estudou antes de dar essa resposta, ele praticou isso. Para a gente trazer algo, a gente tem que ter certeza daquilo, né? E ele trouxe porque ele sabia o que estava falando, né? Quando ele responde essa pergunta, Jorge, que Allan Kardec faz, qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal? Porque é uma pergunta objetiva e direta. Allan Kardec fez essa pergunta objetiva e direta. Ali Kardec faz duas perguntas em uma só. Um meio prático, mas também que seja eficaz. Qual é a maneira mais simples que nós temos, mas que essa maneira simples seja também eficaz, para que pudéssemos vencer na vida e resistir ao mal? Não é tão, né? Kardec, ele via que não era fácil, porque antes disso tinha lá um homem de bem. E Kardec já viu que não era fácil. O homem de bem estava ali. Kardec, didático como era, ele, né? Aí o Espírito responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. E é a resposta que Santo Agostinho nos dá. Conhece-te a ti mesmo. Mas ele chama a atenção dizendo-nos que essa frase que já há muito nos foi dita. E nós passamos, né? Sempre passamos em algo, né? Nessa vida, né? Nessa existência. Aliás, não só nessas. Que há quantos mil anos atrás que essa frase está lá. Em Delfos, escrita lá. Conheça-te a ti mesmo. Né? Sócrates veio e leu aquela frase
e veio trazer, né, e colocar em prática. Ele viu aquela frase e colocou para colocar em prática, que ele mesmo não se conhecia. Ele viu que ele não se conhecia por uma pergunta que fizeram a Sócrates. Falaram para ele, Sócrates, você é o homem mais sábio da Grécia. Ele não acreditou que ele era o homem mais sábio da Grécia. E ele foi no oráculo lá, né, em Elfos, para perguntou. Aí veio uma sacerdotisa, né, e falou. Aí, eis o homem mais sábio da Grécia. Ele não concordou com ela. Um oráculo, ele não concordou, não sou. Ele saiu e perguntou, quis saber de vou dar um exemplo, um escritor. O escritor falou, eu sou isso, e ele pensou, eu também sou. Ele foi perguntando para todos aqueles, o matemático falou tudo para ele, ele pensou, eu sei. Foi perguntando para todos aqueles, e ele sempre falava, eu sei. Ele mesmo não se conhecia. É por isso que ele sempre coloca esse conheça a ti mesmo. Uma coisa simples, né? Foi uma coisa simples que ele pegou e foi trazendo para ele mesmo. Só que por isso que ele coloca, conheça-te a ti mesmo. Porque ele mesmo não se acreditava, ele não se conhecia. Nesse momento ele começou a se conhecer, a procurar se conhecer melhor. Né? É por isso que é muito importante para nós, principalmente espíritas, nos conhecermos. Muito. Né? Nós podemos perguntar, como assim nos conhecer a nós mesmos? Nós não perguntamos, como assim? Como que eu vou me conhecer? Eu já me conheço. A gente não pensa assim que nós já nos conhecemos? Nossa, eu já me conheço. Bobeira é essa, perguntar como. Nós já não. Porque nós. Não, por quê? Aí nós perguntamos, por quê? Nós não nos conhecemos? Eu creio que não, Jorge. Você se conhece, Jorge? Não. Eu acho que a gente pensa que sim, mas nós não conhecemos nada da gente mesmo. Né? As descobertas elas vão vindo aos poucos, né? Elas vão chegando. E tem hora que você assusta, né? Com as descobertas que você tem hora que te assusta, né? Principalmente na questão das tendências que nós temos. Tem hora que certa coisa que você faz, fala, meu Deus, eu estou fazendo isso. É complicado. Eu creio que não, né? Eu creio que não, sabe por quê, Jorge? Nós não nos conhecemos na totalidade, sabe? Nós conhecemos fragmentos. Repara você, nós conhecemos um fragmento aqui, mas na totalidade nós não nos conhecemos. Nós, principalmente nós espíritas, nós não nos conhecemos. Sabe por que nós não... Porque às vezes, já vi uma expressão, nunca mais vou fazer aquilo. Você não já usou essa expressão? Eu nunca mais vou fazer isso. Aí você vai e faz. Eu nunca mais vou falar aquilo. Aí você vai e fala. Então, nós não nos conhecemos. Senão, o nunca não existir na nossa vida. Eu nunca mais vou fazer isso. Nós sempre usamos e sempre fazemos. Eu nunca mais vou entrar por exemplo, não entrar naquela rua, porque aquela rua me dá uma coisa ruim, me dá um mal-estar. Você vai e entra. Porque você não pode. Nunca, a gente sempre está usando nunca, porque nós não nos conhecemos. Nós sempre falamos nunca, mas fazemos aquilo que nós falamos que nunca faríamos. Não fazemos isso? Com certeza. Quase diariamente nós não fazemos Com isso? certeza. Quase diariamente nós estamos fazendo isso. É porque nós não nos conhecemos, Jorge. É esse o sentido que nós podemos encontrar na ideia que o apóstolo Paulo nos traz. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele traz que ele traz? Que querer o bem está em mim, mas o fazer nem sempre. Por isso nem sempre faço o bem que quero, mas o mal que não quero.
mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele está nos convidando a olhar para a gente, sabia? O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, convidando todos nós a olharmos para a gente mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Quando o mal, eu não quero, mas eu faço. Está dentro de mim, o mal eu não quero fazer, mas eu faço. Olha para você ver o tanto que nós não nos conhecemos. E ele sabe, o Paulo sabia, o apóstolo Paulo sabia disso. Naquele momento, para os romanos, ele sabia o que estava acontecendo ali. Que ele sempre escrevia as cartas, ele sabendo que estava o movimento que estava acontecendo, entendeu? É o porquê, né, que ele tinha que escrever aquilo. Olha para você ver como ele nos mostra que nós não nos conhecemos completamente, que nós não conhecemos a nossa história, ou não lembramos da nossa história. Como nós deveríamos lembrar da nossa história. Nós não lembramos, Jorge, da nossa história. Nós não lembramos, nós só lembramos do presente, do hoje. Olha para você ver, nós só pensamos no hoje. No hoje que eu falo, nessa existência. No hoje, nós só pensamos nisso. Oh, meu Deus. E nós temos um problema muito sério, principalmente nós espíritas, que eu penso assim, quando eu estava fazendo esse estudo, nós só pensamos na causa e efeito. Repara você ver, nós só pensamos nisso, a causa e efeito. Se eu fizer isso, se eu fizer esse efeito, vai ser. Nós pensamos em Deus, na misericórdia dele. Você já pensou? Nós só pensamos na causa e efeito, o que vai acontecer se a gente fizer. Mas nunca pensamos na misericórdia de Deus. Nós nunca pensamos nisso. Eu estava fazendo esse rabisco que eu fiz e pensando nisso. Engraçado mesmo, realmente, nós não pensamos. Nós só pensamos nas causas e efeitos que pode ocorrer. Mas em Deus, na misericórdia dele. Está lá no princípio básico do Espiritismo. Deus. Nós lemos esses princípios, Jorge. Nós somos espíritos, nós lemos. Nós compreendemos, mas nós temos consciência desses princípios. Que eu peguei os princípios e comecei a ler hoje, fazendo esse rascunho e pensando. Engraçado. Que o movimento espírita não fala sobre isso. Chega um visitante e não entrega. Aqui está o princípio do Espiritismo. Leia com atenção. Nós fazemos isso quando abrimos uma reunião, quando falamos dos princípios, Deus, falamos do perispírito, da imortalidade da alma. Nós falamos. É que na rádio nós estamos, né? O Walter tem trago pra gente, né? Ele está trazendo os princípios básicos. E de uma maneira muito bacana, uma maneira assim que fácil, né, de compreender, porque nós temos que preocupar muito, porque nem todo ouvinte da rádio é espírita, né? Então a gente tem que falar de uma maneira que todos possam alcançar todos, não só alcançar os espíritas, mas todos que ouvem a rádio, né, e que possam compreender aquilo que nós estamos falando, né? Porque não adianta a gente ficar aqui falando termos e o ouvinte não está entendendo nada, né? É a mesma coisa quando você vem a uma reunião pública que o palestrante começa a usar termos científicos e as pessoas que estão sem, né, pensar naquelas pessoas que estão ali não estão entendendo nada do que ele está falando. Então eu acho assim, a gente tem que se falar um linguajar simples que abranja todo mundo, né? Igual nessa questão do conheça a ti mesmo. É muito complexo isso, porque para mim me conhecer, eu tenho que fazer um autoexame. Eu tenho que ver todos os meus atos, as minhas ações, as minhas tendências. E nós ainda temos a ideia, a gente só quer o bom. Eu vou fazer uma regressão. Eu só quero saber se eu fui príncipe, se eu fui rainha, se eu fui rei, mas eu nunca quero saber se eu fui escravo, se eu fui assassino, se eu fui um ladrão. Isso aí ninguém quer saber. A gente só quer saber coisa boa, né? Então eu acho que nesse autoconhecimento também, muito é isso, porque eu quero saber as coisas boas que eu sou e que eu fiz. Mas as coisas ruins eu quero esquecer. Né? E eu não posso ter esse autoconhecimento
se eu não tiver um autoconhecimento por inteiro, né? Quem é o Jorge? Né? O Jorge tem dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Depende de qual você vai. Né? Qual que eu estou alimentando mais? Como que eu estou fazendo para alimentar o mal? O que eu estou fazendo para alimentar o bom? Né? Quais são os meus atos, as minhas atitudes? Esse é que eu conheço a ti mesmo. É você ser consciente daquilo que você faz, de todo o mal que você faz, de todo o bem que você faz. Né? Todas as vezes que você faz um bem mascarado, querendo algo em troca, que né, a gente ainda tem muito isso. Toda vez que eu faço o mal, mas eu tenho a desculpa que eu fiz o mal porque o fulano mereceu, porque ele fez por merecer. Mas espera lá, eu não acredito em Deus. Eu não acredito na doutrina, eu não sigo a doutrina do Cristo. Ele não me prega o amor, o perdão, ser misericordioso. Então, como é que eu posso ainda pensar, né, no mal? Então, eu só vou conseguir me conhecer o dia que eu me conscientizar que eu sou um espírito vivendo na carne. Eu vim aqui, né, para vivenciar, ter uma vivência na carne, mas o principal é o meu espírito, porque a carne fica, o espírito vai. E o que ele leva? Seus atos e suas ações. Então se eu levo meus atos, minhas ações, gente, eu tenho que procurar o máximo que eu puder nessa encarnação, ainda mais que a gente sabendo a dificuldade que está para encarnar, né? Então, eu tenho que fazer o máximo de bem possível para que eu consiga, se essa aqui está ruim, na próxima está melhor um pouquinho. E depende de quem? De mim, desse autoconhecimento. É eu entender, eu começar a ponderar sobre as minhas atitudes, meus atos, saber quais as consequências deles e ter a certeza que tudo o que eu fizer vai voltar para mim. Eu tenho essa falsa ilusão de que eu estou fazendo para... Não estou fazendo para você, não. Estou fazendo para mim, porque quem vai colher aquele ato sou eu. Né? Então, e eu falo que é igual as pessoas às vezes, Deus... Gente, se nós não conseguimos ainda entender o que é Deus, quem somos nós para entender o amor? Deus é perfeição? Deus não é amor? Se eu não entendo o que é Deus, como é que eu vou entender o amor? Por isso que conheça a ti mesmo. Para você se amar e conhecer, você tem que se conhecer. Né? Porque ó, você vê, nossa, do que somos. Porque, ó, reconhecemos do que somos? E quem somos? Quem somos? Espíritos. O que nós somos? Seres inteligentes da criação. Você acabou de falar isso. Na questão 76 do Livro dos Espíritos. Somos seres inteligentes da criação. Da criação, né, Jorge? Mas nem sempre sabemos utilizar essa inteligência, né? Infelizmente, nem sempre. Nós somos os seres pensantes, mas às vezes somos mais irracionais do que os irracionais. Porque nós ainda estamos, como diz o Humberto, não lembro o autor, gente, me desculpem. Nós estamos mais no princípio do que, nós estamos mais perto do princípio do que no fim, além do, nós estamos dois degraus, no máximo, do começo. Ao tanto que nós ainda estamos atrasados com nossos, porque na pergunta 903 faz essa pergunta, nós temos ainda qual o vício mais radical, está mais enraizado na gente, radical, raiz, né? Está mais profundo, o egoísmo. Até hoje nós não conseguimos desvencilhar do egoísmo. Tudo que nós fazemos, o egoísmo está presente. Porque nós ainda giramos em torno de nós mesmos, né? Nós achamos que tudo tem que girar em volta de nós mesmos, né? Todos os atos, todas as ações das pessoas têm que ser boas para quem? Para mim. Agora, e as minhas ações para com os outros? São boas?
Eu estou devolvendo a eles na mesma proporção do que eles estão me retribuindo, né? Então eu tenho que ter essa consciência. Se eu quero o bem, receber o bem, eu tenho que plantar o bem, eu tenho que fazer o bem. Agora, se eu faço mal, como é que eu quero receber o bem? Eu não estou fazendo por onde? E quando eles fazem um mal com a gente e a gente fala, não vou perdoar. Me magoou. Você já faz É, isso? Não, ele me magoou. E quem é ele? Eu não vou perdoar. Ó, pra você ver. o melindre, né? Esse milindre, entendeu? Essa falta de empatia, né, É. com o próximo. A gente tem que começar por aí, pra gente nos conhecer. Eu acho que falta muito para o ser humano o diálogo. Nós não temos o hábito de dialogar. Porque se todos os conflitos começam por falta de diálogo. Porque se houvesse o diálogo, se as pessoas elas tivessem mais esse hábito, eu acho que as coisas melhorariam muito. Isso tinha que começar onde? Na família, no seu seio familiar. Né? Os pais ensinar isso para os filhos, porque aí a gente ia conseguindo melhorar, mas não. Pretexta que eu não tenho tempo, eu não posso. Gente, mas se a gente parar para pensar, se você perder ali 10, 20, meia hora, poderia é, 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 resolver problemas que às vezes você tem que leva anos, né? Uma encarnação inteira para resolver, sendo que numa conversa de 20 minutos, meia hora seria resolvido. Aquele mal-estar, aquele mal-entendido, aquele ali que te perturba, que estaria sanado. Sim. Estaria sanado. E seria uma forma de conhecer ti mesmo, porque a partir do momento em que eu me abro para você e você se abre para mim, gente, nós vamos começar a entender o ponto de vista um do outro. Nós estamos conhecendo. Eu estou te conhecendo e você está me conhecendo. Sim. Então, eu acho que o que está faltando muito para o ser humano é diálogo. Lá atrás, quando eu te falei que nós, principalmente espíritas, né? Nós somos espíritas. Vamos parar com esse negócio. Tô tentando. Eu também tinha essa mania, tô tentando. Não, eu sou espírita. Porque se eu não fosse espírita, eu já tinha dado soco em muita gente. Entende? A gente, graças a Deus, tem que dar graças a Deus que nós somos espíritas, Jorge. E todos que estão nos ouvindo também, dê graças a Deus, né? Ser espírita. Porque senão cada um já tinha dado. Porque a gente é assim. Conhecer a gente é isso, que o Agostinho fala. O que some mais coisas, saia mais coisas. É assim que a gente começa a se melhorar, assim. O escândalo não é necessário. Por isso que Jesus fala isso. O escândalo é necessário. A gente tem que. Nós temos que nos conhecer. E pegando um gancho no que você tá falando, né, gente? Porque a gente está falando aqui, né, em espírita, porque somos espíritas. Mas você que é católico, Sim. Você que é evangélico, seja um bom evangélico, um bom católico, porque vocês estão no caminho certo, igual nós estamos, né? Uhum. E dentro dos seus conhecimentos, é procurar ser o melhor que você é. Sim. Né? Porque senão as pessoas que estão ouvindo que não estão falando, pera lá, então é só espírita? Não, porque a rádio é espírita, né, Jorge? Então, assim, muitas vezes a gente direciona, né, para o espiritismo por isso, por sermos espíritas. Mas isso aí eu gosto, às vezes, né, deixar esses posicionamentos para que as pessoas entendam. Seja o melhor dentro da sua religião. Sim. Porque geralmente a gente usa espírita porque a rádio é espírita, né? Mas é para todos. Que espírita... somos cristãos, todos somos cristãos. As denominações é que são diferentes, mas somos todos cristãos. Porque o espiritismo, voltando um pouco aqui, gente, porque o espiritismo, Allan Kardec, ele fala muito bem sobre o espiritismo lá no livro Que é Ser Espírita, nos dizendo que o espiritismo, um dia, não é que é o espiritismo, um dia os cristãos vão ser um só, no pensamento só. É por isso que nós, né, falamos do evangelho, nós falamos, como todas as religiões, em todas as religiões, o que nós falamos nós, se fala nas outras. Cada um com a sua interpretação. Interpretação e a sua crença. Quando eles perguntam, né, se todos serão espíritas, ele fala, não, todos seremos cristãos. Né? Porque nada mais é o que? O catolicismo,
o protestantismo, o espiritismo, nada mais é do que cristianismo, gente. Sim, sermos cristãos. Né? É cristão, nós estamos ali seguindo os ensinamentos do mestre, né? Os evangelhos, e o que importa realmente, porque o único... ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que ele quis dizer? O único caminho que te leva ao Pai sou eu. Eu quem? Meu evangelho. Sim. É fazer o que eu fiz. Fazer o que eu fiz. Né? Esse é o caminho. Não existe outro. Né? O caminho é só esse aqui. Quando ele fala, brilhe a sua luz, ele não fala assim, construa a sua luz. Ele fala, brilhe a sua luz. Porque você tem a luz. Basta você descobrir essa luz, potencializar e fazer brilhar. O que é fazer brilhar? É você colocar em prática aquilo que você acredita, aquilo a que você, né, você está estudando, trabalhando. Então, é prática. Sim. Porque a gente fala, porque nós estamos falando sobre... Quando eu voltei lá atrás falando sobre os princípios básicos da doutrina, por quê? Para nós nos conhecer, em primeiro lugar, a primeira coisa, saber que somos imortais. Coisa. Sabe? Tá lá. Somos seres, somos espíritos, somos espíritos. Olha pra você ver como que nós... Eu escutei você falando, você falou, meu espírito. Não. Nós esquecemos que nós somos espíritos. Para começar, nós já estamos meio... Nós estamos meio usando o materialismo, né? Ou então o egoísmo, pode ser também. Meu espírito, minha alma. Enquanto a gente nós sabemos, mas não temos consciência do que somos. Até hoje nós não temos consciência ainda, nem o evangelho, nós somos espíritos, né? Imortais, não eternos, porque nós temos um princípio, nós tivemos um princípio. Agora o fim, não sabemos. Eterno só Deus, só Ele é eterno. Nós somos imortais porque nós tivemos um princípio. Ele nos criou. Então aí já começamos a nos conhecer. Nós somos imortais. Tá bom, não tá? Já começamos a tentar nos conhecermos como que somos. Né? Quem sou eu? Sou um espírito. E o que somos? Uma inteligência, né? Então, da criação. Óbvio você vê que da criação, quem nos criou? Deus, está lá. Deus nos criou. Nós somos a inteligência dele. Nós somos co-criadores, né? Está na Bíblia. Isso aí, você que ler, vai estar lá na Bíblia, né? Então nós estamos falando para todos. Né? Aí nós estamos falando isso para todos. Esse ser espírito é a nossa essência. Nós somos essência. Olha que bom, não é, Jorge? A gente vai começar a nos entender assim, nós vamos começar a nos conhecer quem somos. Porque muita gente chega a primeira vez, que chega à casa espírita, gente, vou falar da casa espírita, chega à casa espírita e fala assim, sabe por que eu vim? Porque perguntas. Que sou? De onde venho? Que os cientistas até hoje procuram isso, Jorge. Olha, e a doutrina espírita já nos ensina. Os cientistas estão procurando ainda. De onde veio, para onde vai, entendeu? Procurando planetas, correndo atrás de planetas para saber que estão. E nós já sabemos. Somos espíritos, né? Como você me diz, espírito na carne, espírito. E tem gente que não lembra que nós somos espíritos, estamos encarnados na matéria. A grande maioria acha que a matéria é tudo, né? Eles só, é o que eles veem, o que eles pegam, o que eles enxergam. Então eles acham que eles são matéria. Quem nós somos, Jorge? Já você ver. Quem nós somos? Somos o que somos hoje. Se a gente for pensar bem. Quem você é? Nós somos Jorge, hoje. Somos um espírito melhorado do passado. Vamos pôr assim. Sim, somos, aí. Não é isso? Nós somos espíritos melhorados do passado. Porque a reencarnação não é evolução? Nós estamos evoluindo, nós, né, estamos.
Nós reencarnamos para evoluir, né? Sim. O processo é esse, né? O processo evolutivo. Nós somos melhor que nós conseguimos chegar até hoje, pronto. Até aqui, nessa escala que chegamos aqui. Não sabemos quantas encarnações, 100, né? Já fizeram uma conta de 150, né? 150 anos para cada encarnação, 100 encarnações, vamos pôr. Olha o tanto nós já andamos. De evolução. É. Nos falta, sabe o quê? Nos conhecermos de verdade e sabermos usar a intuição, Jorge. O que é intuição? É tudo que está guardado em nossa mente, porque nós somos espíritas que viajores, né? Vou explicar assim, para quem está nos ouvindo. Nós encarnamos e desencarnamos, não é assim? É. Nós temos uma vida que Deus nos deu, não foi? Deus nos presenteou. Tá. Né? Mas nós temos existências. Vida nós temos uma só. Mas temos existências. A vida que eu tive há 100 anos atrás é a vida que eu tenho hoje. Mas com um diferencial. Eu tenho evoluções desta vida até aqui. Se ontem eu gatinhava, né, na época, vamos falar, da época das cavernas, hoje eu ando. A evolução. E nós esquecemos disso. De pensar assim. Nós só pensamos no ruim, igual você falou. Que as pessoas pensam só nisso, só no hoje aqui, nesse espaço aqui, nessa situação. Mas não é isso. Não é só isso. Nós temos que nos conhecer. Você já pensou assim, Deus foi bom de te colocar numa família que você merece estar? Só assim você se conhece, Jorge. Com o parente mais próximo seu, uma pessoa mais próxima de você, você se conhece. Você é igual em casa e fora da sua casa? É a mesma pessoa? Se você disser... Não. Nunca, né? Nunca, porque as situações, né? Elas estão sempre mudando, as pessoas estão mudando, e em casa, geralmente, são os nossos acertos e os nossos desacertos. E você conviver ali, né, com os acertos e desacertos. Então, tem dia que você tem que estar disposto, assim, a se calar, a ouvir mais, falar menos, para evitar conflitos, né, para evitar discussões, para evitar... Então, nesse ponto eu falo que assim, a doutrina espírita me ajudou muito, porque eu era uma pessoa tomar lá da cá. Hoje não, hoje eu consigo ouvir calado, eu consigo, por mais que eu esteja por dentro fervilhando para dar uma resposta, mas eu consigo dominar e não dá. Mas, quer dizer, evoluir, porque eu consegui dominar. Mas precisa evoluir muito, porque eu preciso ainda não ter esse sentimento que eu tenho que dominar. Eu tenho que extirpar de mim esse sentimento. São Agostinho fala, Jorge, aqui, o que ele fala? Na 919A. Ele responde o que você está falando. Se você quer te conhecer, olhe o outro. Olhe para o outro. E Deus colocou o outro aí do seu lado. Olhe para o outro. Sabe por que você sente isso? Porque é você. Você está se vendo no outro, né? Entende? Por isso que é tão difícil. Sabe por que é tão difícil você entrar para dentro de você? Porque é tão difícil que você vai ver o quê? O Chico? Não. Emmanuel? Santo Agostinho? Você vai ver que você é uma pessoa como outra qualquer. Você vai ver a imperfeição, Jorge. Não é o outro qualquer, não. É você, tô falando de você. Não, pois é, mas você vai ver que você é uma pessoa como outra qualquer. Imperfeito. Não é aquela pessoa que tem aqueles defeitos que você acha que só o outro tem, mas você vai ver que o outro simplesmente está mostrando para você os defeitos que você tem. Agora, quando você fala, né, quando você é a mesma pessoa em casa... Gente, porque em casa você está todo dia. Fora da sua casa, muitas vezes aquelas pessoas que ali você tem... Eu te vi hoje, vou vir daqui a um mês, talvez nem vejo mais. Então, com aquelas pessoas é mais fácil. Porque você não vai ter aquela né, não vai ser contínuo, como é dentro da sua casa.
Então, às vezes, dentro de casa é mais difícil por isso. Mas a gente tem a oportunidade de ir se melhorando, ir se domando, e o copinho de água do Chico, conta de 1 até 10, de 1 até 1000, 1.000.000, mas tem que ser. E você já está evoluindo. Sim. Até chegar a um ponto em que aquilo que te incomoda tanto, que você hoje está se freando, amanhã, para você não vai fazer menor diferença quando a pessoa falar aquilo, porque você já conseguiu tirar aquilo de letra. Mas isso, convivência, convivência, convivência. Repetição, 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 não tem como. Esses embates do dia a dia, eles vão ser direto. Mas sabe por que a gente tem esse embate? Aqui é uma conversa, né? Sabe por que a gente tem esse embate? Porque é nós, Jorge. Isso que eu queria te dizer. Não, eu sei. Por exemplo, você está vendo no outro que você é. O outro é o seu espelho. É o espelho, ou seja, é isso que o Santo Agostinho diz. É o seu espelho. É por isso que ele fala, no ar, que ele fala: faça como eu fiz, procure ver, mas se você não consegue fazer isso, você veja do outro. Se o outro faz aquilo que te incomoda, é porque você ainda tem aquilo. Você tem aquilo. Você tem que trabalhar aquilo. Se você trabalhando aquilo, Jesus era assim. Jesus era em casa o que ele era fora de casa. Por quê? Porque ele já não tinha mais. Ele não se ofendia porque não era aquilo. E a gente continua se ofendendo porque é isso. Nós somos isso ainda, essa máscara. Nós usamos máscaras na rua. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Desculpa. Em casa, como a gente faz? Sai pra lá? Não quero você aqui? Não é assim que nós fazemos? Mas é assim que nós fazemos. Na rua uma coisa, em casa outra. Por que não em casa também? Bom dia, você dormiu bem? Não. É como diz o nosso instrutor de toda segunda-feira, faça omelete. Isso que ele está tentando nos mostrar também, nosso instrutor da segunda-feira, né, Jorge? Faz omelete. Fala bom dia, boa noite, boa tarde. Porque a gente facilidade na rua e em casa não. Já percebeu que eu estava escutando, isso é de um palestrante que eu estava escutando, ele disse uma coisa, uma verdade. Que a gente fala assim, quando a pessoa nos cumprimenta: uai, você dormiu comigo? Por quê? Porque só a gente... Oi, tudo bem? Uai, por quê? Você não me cumprimentou? Você dormiu comigo? Por que a gente só na rua? A gente já leva aí, já traz isso na gente. As pessoas que estão com a gente não merecem um bom dia? A convivência é isso? Não merece um bom dia, boa tarde, boa noite? Como você está? Como você passou o dia hoje? Você me pergunta isso para alguém da sua família? Como foi seu dia? Por que você está nervoso? Alguma coisa aconteceu? A gente não tem essa aproximação. E era para ter uma aproximação mesmo. É a falta de nos conhecermos, de nos entendermos como espíritos. Entendermos que nós somos espíritos em evolução, o espírito, principalmente nós, assim, que já estamos tentando aí caminhar, entender a dificuldade do outro. Saber que o outro levanta o dedo numa palestra é porque ele não sabe. É porque ele não sabe, porque se levantasse a mão na palestra por saber, ele estava lá na frente falando. A gente tem que começar a observar isso também. Sabe? Se um cristão ora com fervor, é porque ele precisa orar com aquele fervor. Eu estou falando agora para os outros evangélicos, né? Se o católico bate no peito, tem uma oração que eu já vi, culpa minha, porque ele se sente culpado, sim. A gente tem que respeitar. A gente tem que entender. A gente não entende nada disso. Olha só, levanta um dedo, o outro já reclama. Olha você, cadê a empatia? Cadê eu conhecer? Porque eu sei, o outro não tem merece saber? Isso não existe, né? Não está escrito que um ajudando o outro a chegar até o fim? Então nós estamos num caminho muito... Nós não estamos nos conhecendo nada. É isso que o São Luís quer nos dizer. E Paulo disse também. O mal, nós fazemos ainda esse mal, achando que nós estamos fazendo mal, cobrindo com um sorriso, um verniz, né? Nós usamos vernizes para nos cobrir. Muito. E nós precisamos arrancar. Jesus fala que é necessário, é por isso o escândalo, é por isso que nós estamos muito se achando, se nós nos achamos, Jorge.
Nós achamos o direito de julgar o outro. Olha lá Jesus falando, olha, cuidado com o cisco, hein? Cuidado com a trave que tem nos seus olhos, no seu olho, porque você está olhando o cisco lá do outro, preocupado com o outro. Esquece do E seu. nós, você se conhece? Você sabe quem é você? Você sabe? Uma hora você tá, igual você falou, uma hora você é o cordeirinho, Outra hora ser um o lobo. lobo. Não, você tem que decidir se é um lobo ou se é um cordeiro. Cordeiro. Né? Com certeza. Jesus era quem? Jesus, ele mostrando isso, tanto que ele fala, faça o que eu faço. O que ele fazia? Ele escutava as perguntas. Já pensou 5.000 pessoas seguindo e toda hora me perguntando a mesma coisa? Já pensou Jesus? Ah, cara chato. Já pensou Jesus fosse assim? Ai, cara chato. Eu já falei. Nossa, você não. Pedro? Você me negou? Você acha que eu vou. Ah, Pedro, você me negou. Você acha que você vai ser. Não. Olha, você vê. E nós fazemos o contrário sempre. Nós estamos fazendo sempre o contrário. Porque nós não nos conhecemos. Esse conhecer eu acho assim que nós temos que nos olhar no outro. Tá ruim no outro, é por isso que Deus colocou o outro sempre. Reparou que sempre tem um outro da nossa volta? Sempre tem alguém com a gente? Para isso. Para nos ensinar a não ser. Rossandro contou uma história, Rossandro é um palestrante, que o pai dele era alcoólatra. Um alcoólatra mesmo. E todo mundo acha que ele achou ruim, não. Ele fala, não. Ele me deu o exemplo de não ser o que ele era, para não ser o que ele foi. Eu faço o contrário do que ele foi. Inteligente. Ele usou a adversidade a favor dele. Né? Sim. Ele viu o exemplo. Muita gente vê mesmo. Eu não sou isso que meu pai era. Ah, não, eu vou ser melhor que ele. Deus pôs essas pessoas no seu caminho. É você usar, né? É como Jesus, né? Lá na passagem da carniça, né? Que os apóstolos veem lá o mau cheiro e ele simplesmente vê os dentes bons que tinha. Então, quer dizer, ele consegue ver o lado bom de tudo. Né? Então, é isso. A gente tem que também ter esse hábito de ver o lado bom. Sim. Das coisas, e nós sempre temos o hábito de ver o lado ruim. A gente só enxerga os defeitos. Nós apontamos os defeitos. Outros, né, Jorge? Agora, as qualidades, a gente nunca procura as qualidades, só os defeitos. Quando você conhece a pessoa, você já está procurando os defeitos da pessoa, nunca as qualidades. Nunca as qualidades. Nós temos esse hábito. Não, nós temos o espelho, do que somos. É por isso que o Santo Agostinho, né, nos fala, olhe para o outro. Aí você vai ver quem é você. Olhe no espelho e você verá quem é você. Você olha no espelho, assim, você olha, você não se conhece olhando no espelho. A gente não se conhece. Eu falo que se a gente tivesse o hábito de gravar, quando a gente tem essas crises de raiva, a gente ia ter vergonha da gente, né? A hora que a gente fosse assistir, ver o vexame que é que a gente faz, né? E na hora que você está fazendo, você acha no direito, você tem que fazer, você está achando que está certo, mas se você pudesse ver, porque às vezes quando a gente vê nos outros, acha feio nos outros, né? A gente aponta. A gente vê os outros ter esses acesso de raiva, né? E a gente fica assim, nossa, meu Deus, que vexame. Mas, pera lá, e quando eu dou os meus, eu não faço o mesmo, não agi do mesmo jeito, ou até pior. Sim. Né? Então... Nós agimos pior, sabe por quê? Que nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade e não praticamos a verdade. Não fazemos, não pensamos a verdade. Não fazemos nada do que é feito, que é para fazer. E é isso, meus amigos, meus irmãos. É pouco tempo, mas espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento, né, Jorge? Para que possamos entrar para nós mesmos sem medo, porque entendemos que estamos em evolução, né? Somos imperfeitos ainda, mas estamos tentando melhorar. É assim que é a vida. É assim que Jesus mostra sempre. Tentar melhorar. Vai, não peques mais.
vai, não faça mais. É porque conhecendo a verdade nos libertará. Não é hoje, é o futuro, no futuro, na vida futura. É isso que Jesus vem nos trazer. E agradeço, viu, Jorge, esse convite. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Ana, nós agradecemos você na participação. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, né, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa.